すべき敵だ。あの日どんな顔に瞳で俺たちを見つめていた。小さい決して欲しくなどはない。捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。全ての犠牲は今この時のために捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。進むべき未来はそれで切り開け。E aí, pessoal, beleza? Bora aí pro nosso terceiro videozinho da semana, terceiro e último. O que a gente vai fazer nesse é o exercício clássico dos clássicos, quando envolve aqui o que a gente está resolver equações de Laplace, né, com simetria azimutal. Se tem no Griffith, no Height, qualquer livro de eletromagnetismo, esse exercício a gente tem que fazer, é bem instrutivo para entender a lógica da coisa. Então, o exercício daqui, né, o potencial é uma esfera aterrada num campo elétrico constante e uniforme. A gente vai fazer o caso aterrado, né, depois aí que a gente vai calcular tudo, não, tudo. O potencial, né, porque o campo elétrico, com o potencial tira o campo elétrico, tira a densidade de carga sobre a superfície, isso aqui é uma coisa legal. E vamos ver também o caso dele não ser aterrado, né. Na verdade, esse aterramento aqui pode ter, pode não ter, é a escolha do freguês. Do freguês. 3, 2, 1. E aí, pessoal, beleza? Bora aí para a nossa última aula de semana, aula 3. A gente vai fazer o exercício clássico dos clássicos, que tem em qualquer livro, né, de eletromagnetismo, Griffith, Height ou qualquer outro que você olhar. Bora logo para ele lá. Esse aqui é o probleminha, é uma esfera condutora num campo eletromagnético uniforme, constante uniforme. A gente vai fazer o caso dela aterrada, a esfera aterrada. Aí dela a gente vai calcular tudo, o potencial, né? O potencial a gente tira o campo elétrico, tira a densidade de carga, né? Legal. E no final a gente vê que é fácil adaptar o caso para o caso não aterrado, né? Então é sempre mais fácil você resolver assim. Significa o potencial sobre a esfera ser zero, e depois, se o potencial não é zero, é fácil ajustar. A gente vê o caso aqui no final. Então bora logo pro vídeo. Então qual o problema? Então, isso daqui, você tem lá tá no laboratório, botou sua esferinha de raio A e aplicou um campo elétrico. Então aqui no seu laboratório, sei lá, isso aqui está dentro de um capacitor, assim. Você tem uma placona aqui, uma placa com carga aqui, placa com carga o quê? Positivo aqui, né? E aí um positivo aqui, negativo aqui. Você cria um campo. Quer dizer assim, no sentido, se não existe a esfera, é que seria um campo constante uniforme, botar em direção Z. Quando a gente coloca a esfera, obviamente aqui é uma esfera condutora, né? Você vai atrair, aqui você vai ter cargas negativas vindo para cá, cargas positivas vindo para cá, né? Ou vice-versa. O que eu estou falando? Fiquei pensando se estava certo ou errado. Está certo. Aqui cargas negativas, aqui cargas positivas. O cara está aterrado, então isso significa que o potencial sobre a superfície é zero. Esse aqui é o nosso contorno de contorno. Obviamente agora o campo elétrico aqui no meio não é mais, esse é zero, né? Porque esse cara vai induzir carga, né? Que você vai ter o acúmulo de carga negativa, aqui o acúmulo de carga positiva, para matar o campo elétrico aqui dentro, né? E aqui fora o campo vai ficar meio maluco, né? Vai ter carga negativa aqui, carga positiva aqui, e isso que a gente quer saber, né? Como vai ficar a distribuição de carga sobre a superfície e o campo criado ao redor. Esse é o problema, né? Então a gente tem que especificar os condições de contorno, que a gente entendeu. Então o problema está definido em que região do espaço? Entre A e R, né? A e infinito. R igual a A é o raio. Se estiver dentro, o campo é nulo, né? Então a superfície é uma superfície equipotencial. Pelo fato de estar aterrado, essa superfície equipotencial aqui é zero. E quando você está... Vamos ver. E também tem outra questão aqui. A questão desse potencial que ser zero, né? E a questão, digamos, que repara que, de certa forma, o que cria uma adiantada aqui. Esse campo externo é zero,
você tem que ter, para esse campo ser constante uniforme, né, aqui você tem uma placa, digamos, positiva e uma placa negativa. Você tem a mesma quantidade de carga. Então, a quantidade de carga que esse cara induz, líquida, é zero. Aqui é diferente, por exemplo, se você tivesse colocado uma carguinha aqui, Q, e a Terra esse cara, vamos supor que esse carga é positiva, então esse cara ia atrair elétron aqui e ia ter elétron por aqui. É um excesso de carga negativa, né, para compensar essa carga positiva. Ok, daqui, mas aqui no caso, né, porque aqui se você tem carga positiva aqui tem negativa. Então se esse cara é negativo, vai atrair positivo para cá, e o positivo vai atrair negativo para cá. Então a carga total induzida, ele vai induzir uma densidade de superfície, né, mas isso é um negócio que você tem que ter a priori, isso aqui tem que ser uma coisa sua, é um pensamento seu que está resolvendo o problema. A carga total induzida aqui é nula, no caso aterrado. Depois a gente discute o caso dele, se ele não está aterrado e tem carga líquida sobrando nele. Então vamos voltar aqui. Então, condições de contorno. Potencial sobre a superfície é zero. Beleza. E esse é um caso diferente que a gente nunca tratou, porque quando você está longe da esfera, não é que o potencial não é zero. Né? Quando você está longe da esfera, você tem o quê? O que significa longe da esfera? Eu estou muito longe, então a esfera é desprezível, eu tenho um campo elétrico constante uniforme, aquele campo é zero, na direção do Z. Né? Então o campo elétrico é esse. Como é que você descreve isso em termos de potencial? É um potencial menos é zero vezes Z. Né? Você deriva aqui mais eventualmente constante. Você deriva menos esse cara com relação a Z, dá E zero. Então o gradiente vai dar E zero na direção, aqui no vetorzinho K, né? Na direção Z. Okay? Então essa aqui é a condição de contorno. Então a gente tem a condição de contorno direitinho. Tem sobre a superfície, em toda, digamos, a borda aqui do nosso problema. Né? Uma esfera de raio A e uma esfera de raio infinito. Nosso problema está dentro dessa região. Só que aqui a gente vai trabalhar com coordenadas esféricas. Né? Esse Z é que eu vou escrever como R cosseno θ. Porque eu quero que eu escreva como função de R θ. Aqui não tem problema. E cosseno θ, já para adiantar, é o P1, é o polinômio de Legendre para L igual a 1, né? De cosseno θ. Então já guarda essa informação. Outra coisa aqui que a gente vai resolver, que para você não precisa resolver agora, mas facilita, aqui tá a questão da malandragem. Nossa malandragem é, a nossa brincadeira, digamos, você, sem o que faz esse potencial não ser zero no infinito, é a presença do campo elétrico. Né? Esse campo elétrico está aqui, a presença dele está embutida aqui, está resolvido. Tá? Essa constante é completamente arbitrária. Aqui. Ela não tem nenhuma relação com esse campo elétrico, você pode botar qualquer valor aqui. Né? Então a ideia é assim, se eu desligar o campo elétrico, eu sei que esse termo sumiu. Né? Então eu só teria eventualmente carga ali naquele condutor, no caso aqui né, ele não teria nada. Né? Mas vamos supor que aquele condutor até tivesse alguma carga, você teria um sistema com cargas isoladas, isso que eu quero dizer. Então a nossa definição sempre a priori é que longe de uma distribuição de carga isolada, o potencial é zero. Então aqui já é um jeito, sem perder generalidade nenhuma, você pode matar essa constante. Se você quiser, pode levar. Eu fiz toda a primeira versão dos slides aqui, levando essa constante. Né? E no final você chega na mesma resposta. Mas eu acho que complica. Se você estiver naquela fase chatinha, que você acha que é muito geral as coisas, leva ela. Né? Mas não tem problema nenhum matar nesse espírito. Né? Sem o campo elétrico, o potencial, eu entendo que o potencial tem que ser zero no infinito. Né? Não tem que ser, né? Mas essa é a definição padrão que a gente usa. Né? Fica mais fácil você extrair um sentido físico do potencial quando você tem isso em mente. Né? Quando você tem cargas localizadas, longe esse potencial morreu. Né? Então, sem o campo elétrico, só tem a esfera, então longe da esfera não tem potencial. Então, minha ideia é faz isso desde o começo. Escuta aí, ó. Escuta a malandragem carioca. Bora lá. Então, vamos lá. Sua solução geral, a gente já tem. Solução geral. Está aqui pronta. Para comprovar, de certa forma, é simples, né? Porque a resposta já está aqui. O que falta é determinar os coeficientes. Agora é só comparar essa forma geral com as condições de contorno, né? No R para infinito e para R igual a. R grande, né? Lá longe, no infinito. É para que esse R é muito grande, todos esses caras aqui tendem a ficar pequenos, com relação a qualquer um desses. Né?
A L igual a zero aqui é constante. Depois L igual a 1 aqui é R quadrado e tal. Então tudo isso aqui ou fica parado ou cresce. E esse daqui para L igual a zero 1 sobre R. L igual a 1 sobre R quadrado. Todos esses aqui ficam pequenos quando R é grande. Então, quando R é grande, isso aqui tudo pode se jogar fora. E vou ficar só com esse cara aqui. E agora vamos escrever os primeiros termos da soma. Né? O 0, 1, depois aqui continua no 2. Agora isso a gente tem que comparar com a nossa condição de contorno. A nossa condição, então, aqui está escrita o resultado geral, aqui está a nossa condição de contorno, que é menos E0 vezes Z, né? Ou menos E0 R cosseno θ, ou menos E0 R P1 cosseno θ. Então, comparando um com o outro, a questão é que, aqui está a questão que o vídeo passado que a gente terminou, que esses polinômios de Legendre, eles são ortogonais. Né? Quer dizer, eles são, digamos, além de serem linearmente independentes, né, eles são ortogonais. Então, para essa igualdade funcionar, esse número tem que ser esse número. Né? Aqui, desculpa, aqui faltou um R, né? Aqui para R, aqui é AL, R elevado a L, P1, PL, né? Então aqui tem um R. Então quer dizer assim, aqui tem R, aqui tem R, aqui tem o P1, aqui tem o P1. Então esse termo tem que ser igual a esse, ou seja, menos E0 tem que ser A1. Né? Aqui é constante, não tem constante do outro lado, então A0 tem que ser 0, porque eu fiz a constante de 0. Se você não fizesse constante de 0, seria esse A0. Agora aqui, não tem nenhum com P2, P3, P4. Então o número que acompanha aqui, o P2, P3, P4, tem que ser 0. Claro, a ideia. Você achou muito estranho, não concordou? Faz a lógica assim. Pega aquele resultado que a gente viu que eles são ortogonais. P vezes integral de P, PL, PL' integrado é proporcional a delta. LL'. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui do lado da igualdade e multiplicar por P1. Aqui vai ficar P1 quadrado, aqui P1, P1 quadrado, P1 vezes PL. Aqui é P1 vezes P0, P1 quadrado, P1 vezes PL. Integro tudo. Esse cara dá um número, P0 vezes P1 integrado a zero, P1 vezes P2 vezes P3 vezes P4 integrado a zero. Então deu que isso é igual a isso. Aí você pode multiplicar tudo por P0. P0 integra aqui, que deu 0, P0 é 1. Né? Aqui vai dar constante, aqui vai dar 0, tudo aí vai dar. Então A0 igual a 0. E por aí vai. É isso que está falando. Então basicamente você não precisa fazer essa integral para cada um. Basta olhar que um lado da equação tem que ser igual ao outro. O coeficiente que acompanha o P1 de um lado tem que ser o coeficiente que acompanha o P1 do outro. E lembra que aqui tem um erro, aqui faltou o R, digitação. Então comparando, A0 é 0, A1 é menos E0 e todo o resto é 0. Tá bom. Então olhando lá no infinito, a gente tem infinitos parâmetros. Né? Todos os ALs já estão resolvidos. Agora vamos voltar. E o B? A gente não sabe nada ainda, né? Porque o B não contribui lá longe. O B vai contribuir em R igual a A. Então, em R igual a A, eu já estou escrevendo aqui o que sobrou. Né? Da parte aqui dos A's, né, do AL, só sobrou esse primeiro. Agora aqui eu não esqueci, né? Que era, então é o A0, que é menos E0, RP1 mais a soma dos B's. Né? Então, fazendo R igual a A, aqui tem um A e aqui tem um A. Agora, o que tem que dar isso? Tem que dar 0. Então, vamos só, antes aqui, abrir. Então, esse cara P1 abriu. Aí você vai falar, tudo vai dar 0? Não, né? Porque aqui tem um P1 também. Então, vamos abrir. Aqui L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, para cima. Então, vamos até agrupar. B0 aqui. Esse tem P1, esse, e aqui o B1. E o resto. Agora, isso aqui eu vou pôr igual a 0. Para que esse cara daqui, a gente já até discutiu no outro vídeo, o cara que acompanha 1 sobre R, né, é o termo de carga, o B0. Então, por isso que aqui, como ele não tem carga líquida, né, quando você compara esse cara igual a 0, então isso tem que ser 0, isso tem que ser 0, isso tem que ser 0. Né? Então, o B0 é 0. Esse aqui é o nosso termo de carga. Né? Isso aqui, no final dos contos, a gente vai voltar, mas quer dizer que a carga total é nula. E se tiver carga total, de certa forma, a gente vai voltar aqui e botar a carga aqui. A gente vai entender isso. Mas então, comparando, mesmo esquema do outro. Aqui, constante vezes P0. Aqui, melhor assim, aqui é 0 vezes P0. Aqui é isso vezes P0. Então, isso é 0. Aqui é isso vezes P1. Aqui é 0 vezes P1. Então, isso aqui é 0. Aqui é 0 vezes P2. Então, 0 vezes P3. Então, tudo aqui é 0 vezes qualquer PL, né? Maior ou igual a 2. Então, qualquer BL maior ou igual a 2 é 0.
Chegou, tá aqui o sisteminha. Aí a gente fixou tudo, né? Todos os Bs agora estão fixados. Né? Então voltou, substituiu, né? Você só tem o A1 e o B1 aqui. Né? Os dois que acompanham o P1, que é cosseno θ. Acabou. O problema acabou. Né? Você tem um potencial, então se tem um potencial, você tem tudo. Né? Vamos ver, por exemplo, densidade de carga. Densidade de carga é ε0 o campo elétrico perpendicular à superfície. No caso aqui, o φ, é menos a derivada de φ na direção R. Então pega esse cara aqui, deriva igual a R, depois bota em cima da superfície, que é R igual a A. Então deriva esse cara com relação a R, que ficou menos E0 cosseno. Deriva esse cara aqui com relação a R, vai cair aqui menos, aqui vai ficar menos 2, R ao cubo. Aí quando você botar R igual a A, vai cancelar. Então vai ficar E0 cosseno. Então aqui vai ficar menos E0 cosseno, menos 2 vezes E0 cosseno. Então essa derivada aqui em R igual a A é menos 3 vezes E0 cosseno. Aqui. Só que aqui tem um sinal de menos, né? Então vai ficar mais 3 vezes, e o ε0, né? Então mais 3 vezes ε0 é 0 cosseno θ. E a carga total fica, é só pegar esse cara aqui e integrar em cima da superfície da esfera. Então aqui não tem muito mistério. Você pega o seu elemento aqui de área, né? É A quadrado, o dφ sendo θ dθ. Né? Então o dφ já integrei de 0 a 2π, por isso que eu já botei aqui 2π ao quadrado. Integral aqui de 0 a dθ sendo θ. Esse cara daqui dá número? Aqui eu esqueci, tem um E0 aqui, né? Com o meu E0, mas não interessa. Porque isso aqui ficou assim, integral de dθ sendo θ, cosseno θ. Então se você chama cosseno θ de x, né? Essa integral vira, esse seno θ dθ integrado de 0 a π, vira dx integrado de menos 1 a 1. Então vira a integral de dx de x, né, de menos 1 a 1, aqui esse cara é ímpar, né? Ou seja, dá 1 meio x ao quadrado, e 1 menos 1 dá meio menos meio. Né? Então esse cara dá 0. É o que você espera, né? Que a carga total induzida é nula. E tem uma quantidade positiva de carga de um lado, uma quantidade de carga negativa do outro. O que poderia talvez ser interessante aqui é integrar isso de 0 a π sobre 2. Isso aqui não, no final não fiz, né? Para você saber a quantidade de carga positiva que tem do lado, obviamente você vai saber o que tem negativo do outro. Se você faz aqui, eu vou olhar aqui rapidinho. Né? Então você integrou só até metade. Aqui é a mesma conta, só que eu esqueci do E0. Então aqui tem um E0 e aqui vai dar meio. Né? Então ficaria, isso está tudo certo aqui, ficaria 3π ao quadrado ε0 vezes o E0. Essa é a quantidade de carga, digamos, mais que tem do lado, e tem a mesma quantidade de carga menos do outro. Acho que essa é uma coisa até mais interessante. Pensei agora aqui, para se calcular.